Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu espero que o áudio hoje esteja um pouco melhor, tá? Vou até colocar o microfone aqui. Um inscrito aí que eu quero agradecer desde já me disse que tem que colocar o nome, né, pra cima, para que ele pegue melhor. Mas enfim, galera, como eu disse, eu não sou um especialista e eu vou melhorando aos poucos, como esse canal já mostra, né? Então, família, eu queria nesse final de ano agora trazer um vídeo especial para vocês. Esse é o último sábado do ano que a gente se fala, né? Como se o mundo fosse acabar. Mas não, graças a Deus, pra semana a gente vai estar aqui de novo, mas só que não será mais 2018, será 2019. E eu queria trazer um vídeo sentimental para vocês, a gente fazendo tipo uma retrospectiva e pensando um pouco das nossas atitudes durante o ano todo, né? Desejar muita alegria e felicidade para todos, mas diante de uma notícia aqui que eu tive, eu não posso fazer isso, porque... Meus irmãos, eu sempre fiz o canal aqui para vocês, não por causa da audiência ou por causa de fazer por fazer. Eu sempre fiz colocando o máximo de sentimento possível nos vídeos e unido com informação. E dessa maneira eu não podia fazer diferente diante dessa matéria que vocês vão ver agora. É uma matéria que eu fico muito entristecido, porque a gente gosta de começar o país pensando assim, de uma forma mais otimista, né? Começar o ano no nosso país mais otimista. Mas a gente vê que realmente é difícil, muito difícil ser otimista diante dessas coisas que a gente vê que é um sistema, todo um sistema bem elaborado. Não é de hoje que o governo Temer, né, todo mundo sabe que foi um fracasso. O governo Temer, não pode se tirar nada de bom desse governo que teve aí. É outro, me desculpem até a palavra, mas é um ladrão que deveria ter sido preso, não sentado na cadeira presidencial. E só não foi porque a gente sabe que ele tem as costas quentes com a maçonaria. Quando se criticava a Lava Jato, e muita gente não entende, acha que é... Porque realmente também, de fato, estão certos. A esquerda vem com aquela... querendo defender bandido, né? Usar uma coisa que não tem nada a ver para defender outra. A esquerda faz isso e acaba colocando as pessoas mais dentro do engano. Tendo como eu posso dizer? Tendo a reação oposta do que eles queriam. Porque essa parada de manipular as pessoas como eles faziam antigamente acabou. O mundo mudou, velho. Agora o povo está melhor informado. É um ponto positivo. Porém, quando eles fazem isso, eles acabam jogando de novo as pessoas dentro do sistema. E, por exemplo, com essa Lava Jato, qualquer crítica real que existia era misturado também com esquerdismo. E qual é a crítica da Lava Jato? A Lava Jato fez mais ou menos assim, irmão. Esse prende, esse não. Esse não, esse prende, esse prende. Tipo... Não era uma lava-jato de verdade, vamos prender todo mundo que tiver, ou a mínima coisinha que tiver, vamos prender. Vamos botar bandido na cadeia. Não era assim. Era feito dessa maneira como eu estou dizendo a você. Esse sim, esse não. E dessa forma ficou um Temer de fora, ficou um Aécio Neves de fora. Caras que foram citados várias e várias vezes em esquema de corrupção, mas por ser amiguinhos dos poderosos, não foram presos. Então isso é uma coisa muito negativa. E não é papo de esquerda, não é papo de direita, é o papo da realidade, é o que está acontecendo. Como eu disse, aqui no Brasil, o sistema controla lado esquerda e lado direita, A e B. O povo sim é fiel e que briga por esses dois lados, mas eles não têm isso. Eles servem a nova ordem mundial e a nova ordem senta e fica vendo os dois lados se enfrentando para ver quem vai servir melhor a eles. Simples assim. E, como você sabe, o Michel Temer criou a reforma trabalhista. E agora é que o povo vai sentir a chibatada nas costas. O Bolsonaro já disse que vai dar seguimento a isso. Ele não vai mudar nada, vai seguir o que Temer fez. Inclusive, eu já mostrei vídeo aqui. Se eu encontrar, eu vou mostrar um trechinho aí para vocês. Depois, os dois fizeram declarações inaugurando formalmente a transição do governo. O presidente eleito disse que vai procurar Temer mais vezes. Ele falou claramente que qualquer governo que entrasse, tanto esquerda ou direita, teria que seguir quase que obrigatoriamente algumas das coisas que ele fez. Isso é porque ele sabe, irmãos, que todos fazem parte do mesmo esquema. Também mostramos aqui que eles foram convidados lá para se juntar com os donos do mundo, tanto se fosse Haddad, tanto se fosse Bolsonaro. Eu também mostrei isso aqui, outros canais também mostraram. E agora você vai ver que de fato o que a gente falou é verdade, todos estão dentro da nova ordem mundial.
e é o que você vai ver na matéria, preste o máximo de atenção possível. Vamos ver junto. E fez vários anúncios sobre o novo governo, entre eles a incorporação do Ministério do Trabalho a uma outra pasta. Depois de tantas dúvidas e discussões nas ruas, a tão falada reforma trabalhista passa a valer a partir deste sábado em todo o país. O texto, que alterou mais de 100 itens da lei trabalhista, impõe grandes mudanças. As férias poderão ser divididas em até 3 partes, com um dos períodos com tempo mínimo de 15 dias. A jornada de trabalho poderá ser de até 12 horas diárias, com 36 horas de descanso, mantendo o limite semanal de 44 horas. O tempo mínimo de intervalo foi reduzido de 1 hora para 30 minutos. Além disso, o trabalhador poderá ser pago por produtividade, sem que seja obrigatório o pagamento do piso ou do salário mínimo. A mudança que influencia a maioria das novas regras é o fato de as condições negociadas com o patrão se sobreporem ao que está na lei. Os empresários eles vão mandar e desmandar. Eles vão impor, vão botar as cartas na mesa e o pretenso, o futuro empregado, ele dirá se quer aceitar ou não. Se não quiser, a mão de obra está muito vasta, se sujeitando a essa situação quase escravocrata. Sobre reajuste salarial, o advogado faz uma análise dura da nova lei. Eu considero que reajuste salarial ele vai ser no patamar de 0, porque a cultura do empresariado brasileiro, e aí eu não vou generalizar, mas a cultura é de não dar direito ao trabalhador. Essa é uma cultura que eu conheço há 40 anos de atuação profissional. Então, se eu, empresário, tenho o poder de dizer só vou te dar 1% de aumento, por que eu vou te dar 10% que você precisa dos 10%? Então, a dificuldade vai ser muito grande. O advogado também reforça que é grave a exclusão do sindicato como representatividade das categorias. Ele também questiona a exclusão do judiciário na tomada de decisões que vão afetar os trabalhadores. O Poder Judiciário não pode ser excluído da apreciação de violações ao contrato de trabalho, ao direito do cidadão. E aí, ao direito do trabalhador. As mudanças valem para todos os trabalhadores que já estão empregados e para os novos contratos. O Will, que trabalha como radialista e músico, se preocupa. Professor de História por formação, ele pensa nas consequências da nova lei para quando for atuar na área de carteira assinada. Com certeza vai afetar não só a mim, como também a toda a classe trabalhadora, que é a base que sustenta o Brasil, né, que constrói tudo. Eu acho que a reforma ela não vem para somar, ela vem para subtrair, né? É uma conta que o Brasil deve, que não foi feita, é uma dívida que não foi feita pelos trabalhadores e que, infelizmente, o trabalhador passa a pagar essa conta a partir do momento que essa reforma começa a ser executada, né? Pois é, família, como você viu, contra fatos não há argumento, né? Precisou que eu interrompesse o vídeo, porque a própria mídia, ela mostrou um advogado aí falando a realidade, batendo a real. E é muito triste isso aí, você pode ver até pela minha fisionomia que realmente eu me entristeço, porque a maioria dos meus amigos, e eu também me considero assim, como uma pessoa pobre, né? Uma pessoa que não tem um poder aquisitivo grande. E eu comprei minha primeira motinha, meu primeiro carro, tudo juntando, economizando durante o ano, juntando com 13º, juntando com férias, para eu conseguir adquirir alguma coisinha, né? Para o cara também ter alguma coisa, por mínima que seja. E não que foi uma 600 já vi, lógico que não, foi uma 150, motinha 150. E o carro, qual foi o primeiro carrinho que eu comprei na época? Foi um Golzinho Bola 96. E do mesmo jeito agora, né, conversando com meu colega ainda ontem, ele também está juntando para trocar o Gol dele, um Golzinho quadrado, acho que 86, e ele quer passar para um 95, um Golzinho Bola. E do mesmo jeito que eu fiz, eu vejo acontecendo agora a nova geração. E provavelmente muitos que assistem o canal também estão passando por isso, talvez esteja juntando aí para trocar de moto, para trocar de carro. O que eu vejo que não é nada mais do que vocês merecem, velho. O cara trabalha o ano todinho e não poder nem trocar num bem que já é superfaturado. E ainda você escuta o governo dizer que, olha, o Bolsonaro se elegeu com isso. Agora o povo estava tão hipnotizado, naquele voto, vou votar porque é anti-esquerda, anti-PT, e não estava nem ouvindo as merdas que Bolsonaro estava falando. E Bolsonaro falou
não só uma vez, 200 vezes, que o povo ia ter que escolher menos direito e mais emprego. Agora, o que adianta você ter um emprego onde você não vai conseguir comprar nem uma CG 150, 120, 125 usada? O que adianta você trabalhar o ano todo para você não ter direito nem de comprar uma moto usada, nem um carro velho? Porque é isso que vai acontecer na prática. É isso, meus irmãos. Não tem do que correr. Aí algum imbecil, que aí eu tenho que chamar mesmo de imbecil ou idiota, vai dizer: não, isso é um papo esquerdista, isso bebeu da água do comunismo. Se eu bebi da água do comunismo, quem está acreditando nisso como proposta, como uma solução, bebeu água de fossa, irmão. Bebeu água de bosta. É isso aí que aconteceu. Porque o problema do Brasil, e você vê que ninguém toca nesse assunto, é essa dívida que a gente paga, os juros da dívida externa. A gente já não pode mais pagar o juro, a gente paga o juro do juro da dívida. Cada ano maior, cada ano leva mais de... A cada 10 reais que você bota no bolso, 6 vai para os caras. E dentro da maçonaria os caras falavam que até 2020, 2030, 2026, se eu não me engano, a data correta, eles diziam que a cada 10 reais que você colocar no bolso, 12 você vai estar devendo. Então, quer dizer, você ainda vai ficar devendo por cada hora que trabalhar. Por que isso? Porque se fala como o Dr. Enéas, eu vou colocar o trecho aí, que é muito melhor, o Dr. Enéas muito mais preparado para falar, e você vê que o cara fala e você vai imaginar, pô, ele falou isso ontem, e já faz décadas que o cara falou, faz tempo. Não chega a fazer décadas não, mas faz um bom tempo. Se o senhor assumisse hoje a presidência da República, qual seria o primeiro ato do Dr. Enéas, do presidente Veja, senhor, Enéas? não há um ato, há todo um conjunto de atos. Uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos que são mandados para o exterior. Para o senhor ter ideia, de cerca de 10 bilhões de dólares, que é, em termos médios, a receita da União, de todos os tributos, de 10 bilhões, 5 bilhões são pagos de juros. Dívida interna e externa. Isso o povo não sabe. 5 bilhões. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde, não adianta. Porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. Então, há que, nesse instante, produzir, e isso é difícil até de dizer, porque causa um mal-estar, mas é preciso que exista uma ruptura com o que aí está. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim, que é impossível continuar tirando sangue da população, sangue circulante. Não é mais possível. O senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, nós estamos devendo. Veja o senhor. Nós estamos pagando uma dívida. É interna e externa. Esse é o problema. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Para o senhor ter ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Se fizer uma análise técnica, juro nominal, real, que não interessa aqui. Mas a nossa taxa de juros é a maior do planeta. Então essa história de dizer que os capitais fogem é conversa fiada. É conversa fiada. Porque eles estão vindo em massa para cá para levar mais dinheiro de volta. Isso não adianta nada. Ninguém vem aqui de graça, exatamente. Né? Ninguém vem aqui de graça. E é perfeitamente possível nós sermos uma nação independente. Não há dúvida quanto a isso. É perfeitamente possível. É tão atual como se fosse dito agora. Porque é a base, é o X da questão, é o problema. Entra presidente, sai presidente, mas nenhum fala sobre o real problema. Nenhum fala em sentar lá na mesa de negociação como gente grande. Eles ficam procurando medida, aperta aqui. Pronto, a solução é essa agora, transformar o Brasil numa China. Tá o nosso vídeo aí, já vai com um bom número de acessos. Espero, graças a Deus a gente está continuando no ar, não sei até quando. Eu acho que é Deus mesmo colocando a mão para o povo ver a verdade. Eles estão colocando isso aí, diminuindo os direitos de trabalho, por quê? Porque a China, não que ela não faça parte da nova ordem, é lógico que ela faz, mas ela não estava indo com a velocidade que eles queriam. Alguma coisa a China deixou a desejar, então vamos colocar um substituto. E quem melhor? Quem tem um território e mão de obra para fazer isso? Quem? Brasil, meus irmãos. O nosso Brasil é um gigante, o povo brasileiro é trabalhador. Aí infelizmente eu tenho que não dizer que nós somos melhores, mas dizer que realmente nós somos especiais, porque para Deus ninguém é melhor do que o outro, todos nós somos irmãos. Mas o povo brasileiro é no mínimo especial, porque eu duvido, velho, que um americano, um alemão ou qualquer outro tivesse tanta coragem para trabalhar, para pagar esse juro abusivo, para cada carro que o cara comprar, pagar 2, 3 para o governo e ficar com um.
Só quem aguenta trabalhar desse jeito, feito uma mula, somos nós brasileiros. Tá certo? Deixar isso aqui bem claro. E o pessoal ainda não se reconhece, não se valoriza. Ainda tem gente de, brasileiro é folgado, é vagabundo, só sabe dar jeitinho. Como é que o cara dá jeitinho em 10 horas de serviço e agora vai passar para 12? Para ganhar um salário mínimo. E você viu lá, né? O que for acordado entre patrão e funcionário passa por cima da lei. Se o patrão colocar, tu vai trabalhar para mim aí 12 horas por R$100, acabou. Você assinou, você é de maior, pronto, a lei não entra mais. Então vai ser o quê? A lei do mais forte, a lei de quem tem mais. E era isso que Enéas tanto explicou durante a vida dele. Ele dizia, o Estado, o sistema fez agora um jeito das pessoas ser inimigas do Estado. O Estado pode ser corrupto, então a culpa é dos corruptos, não do Estado em si. Porque o Estado é a representação do povo. Uma leis juntas e executadas através de pessoas escolhidas pelo povo, para que os direitos da população sejam sempre preservados, para que os ricos não se unam. Porque você acha que eu sempre mostrei isso aqui, você coloca 2 postos de gasolina, por exemplo, cada um de um patrão diferente. Você acha que os caras vão baixar o preço deles para tentar ganhar a freguesia do outro? Não, eles se juntam e dizem, mantém o teu aí, tu vai vender a quanto? A R$4? Eu vendo a 4 também, pronto. O rico ele é inteligente, o empresário ele é inteligente, principalmente o internacional. Ainda existe uma competição quando é nacional, mas quando é internacional, os caras simplesmente, eles pertencem à mesma família, velho. Procura aí a árvore genealógica das empresas, você vai ver que tudo vem de um canto só. A matriz desses caras liga e diz, é assim, assim, assim. Aí liga para outra suposta concorrente e diz, faz assim, assim, assim. Mas o povo não acredita nisso, isso é teoria da conspiração. E tantas outras teorias da conspiração, coisa de louco, de lunático, já se tornou realidade. Mas mesmo assim, um bando de gente burra continua acreditando nisso. Então vamos ver o trechinho, quando o Enéas fala qual é o real problema. Professor Bautista Vidal, eu acabei de ler o seu livro, O Esfacelamento da Nação. Eu não sei se eu fiquei indignado ou assustado. O que é que o levou a escrever esse livro extraordinário? Eu não entendia, doutor Enéas, como é que um país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Por exemplo, nós produzimos hoje, apenas com 13% do território, alimentos para alimentar 500 milhões de pessoas. Nós somos apenas 145 milhões e temos 30 milhões submetidos ao genocídio da fome. Nós estamos matando 1.600 crianças por dia de fome, todos os dias. Genocídio mesmo. Todos os dias. A que o senhor atribui isso, professor? Quer dizer, como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora e com a conivência da nossa classe dirigente servil e que está levando... Exemplifique. Desculpe, para os nossos telespectadores, tem exemplos concretos. Vamos tomar no campo econômico. Isso. Por exemplo, o Brasil detém praticamente um monopólio do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é uma matéria-prima essencial para todas as atividades do campo eletrônico, microcircuitos, circuitos integrados, computadores. Nós vendemos esse quartzo, que nós já temos um monopólio mundial, por 40 centavos de dólar, e depois, quer dizer, compramos o mesmo quartzo empacotado por 5 mil dólares. A energia do Cury, um outro exemplo, nos custa 42 dólares, o preço internacional é 52, entretanto, nós vendemos a 10, 12, 7. Sim, isso é imposto. É imposto porque nós aceitamos. Evidente. Que os dirigentes aceitam. Evidente. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Fale um pouquinho sobre isso, um projeto nacional. Projeto nacional é uma questão de atitude. Nós precisamos parar de dizer não, não. Não à inflação, não à miséria, não à corrupção. Nós temos que dizer sim. Sim ao pleno emprego, sim à produção das nossas riquezas, ao progresso da agricultura, da indústria, da educação, da tecnologia. O oposto que está aí, né, professor? Exatamente o oposto que está aí. Exatamente o oposto. Ainda, quando o senhor fala nisso, mostrando que o Estado tem que ser forte, quer dizer, né? Eu digo ao senhor o seguinte,
essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. E tem uns exemplinhos, Quer dizer, agora aqui, essas últimas. Por exemplo, o caso da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o Consenso de Washington. Bom, o Consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece. Porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, está tudo lá. Tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. O senhor tem a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda pra rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre total. Professor, a que é que o senhor atribui essa passividade da sociedade brasileira? Tudo sendo destruído, como diz aquele conhecido nosso, o soberano, economia de cemitério, e a gente não vê uma manifestação gigantesca. A que é que o senhor atribui isso? O nosso povo é a grande vítima, não é verdade? Agora, o nosso povo tem uma máquina terrível, que é a mídia, que condiciona o seu pensamento. A mídia mente, a mídia, quer dizer, distorce, a mídia retira a nossa... Nós vamos entrar no primeiro mundo. A mídia destrói a nossa autoestima, faz que nós não nos amemos a nós mesmos, não nos respeitemos. Destrói o conceito de nação, a coisa de família. Professor, porque o nosso tempo está chegando ao fim, uma coisinha de que eu quero que o senhor fale. Isso é irreversível ou é reversível, professor? Enéas, há ou não esperança? Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar. E vamos fazer história. Essa questão do fim da história. Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar e vamos resgatar tudo isso. E vamos fazer da nossa terra o maior país do planeta. Vamos fazer a maior civilização que o homem já viu sobre a Terra. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado. Então, irmãos, é exatamente isso. Não é viúva de Enéas, não é nada do tipo. É porque é fato. É exatamente isso. Se a cada 10 reais que você bota no bolso, você paga 6 de juro, não tem como sobrar dinheiro para nada, irmãos. Para nada. E aí o povo fica se acabando de trabalhar, morrendo de fome. Um salário que já não dá para comprar nada, agora ainda diminuído, o povo tendo que trabalhar mais para ganhar menos. Alguns empresários são tão burros que ele não percebe que empresas que pagam melhor, elas têm um desempenho melhor também. Quem consome o produto final, que ela mesmo está fazendo ali, por exemplo, o cara trabalha lá na fábrica, vamos colocar aí, da Nestlé. Quem compra as caixas de bombom é quem? Os milionários. Você já viu milionário comprando caixa de bombom? Quem compra é o pobre. Somos nós assalariados, todos nós é que consumimos esses produtos. Seja carro, seja moto. Você vê aí, por exemplo, quantas CGs são vendidas para vender uma Hornet? É aí, meu irmão, que é a parada. Quem sustenta são os pequenos mesmo. É quem faz o fluxo girar, é quem constrói o país de verdade. Mas mesmo assim o pessoal se cega e começa a acreditar na mentira desses caras. E agora é que vão sentir a chicotada. E aí eu fico vendo esses canais de direita, né, que iludiram o povo com propostas. A gente aqui bateu a real. Disse entre esse e esse é melhor o que tá. Bolsonaro. Mas não quer dizer que isso seja bom. Iludir a população como esses caras fizeram, mostrando o cara como um salvador mesmo, como um messias, né? Você via que a maioria dos canais de direita eles faziam questão de dizer Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Fazia questão de dizer o Messias. Colocando o cara quase como um salvador. E eu quero ver se esses caras vão ser machos para aguentar a rebordosa que vai vir aí, né? Que os caras, meus amigos, vocês se preparem. Quando o povo começar a sofrer na mão desses caras que estão aí, vocês se preparem. Eu vejo o Bolsonaro como com todo
eu vou dizer assim, todo respeito à posição que ele tem hoje, né, de presidente e ter sido eleito pelo voto legítimo do povo, mas eu vejo ele como um idiota, uma marionete. Eu tenho certeza que ele está sendo manipulado, gente. Ó, eu vou mostrar uma matéria aí para vocês, que ela tá no UOL Notícias, e você vê uma certa contradição, ó. Bolsonaro diz que vai estender a validade da CNH, a carteira de motorista, para 10 anos. Atualmente são 5 anos. Então ele quer estender a validade da CNH para 10 anos, o que é muito bom. Você já imaginou, velho? Cada 5 anos você tem que renovar uma coisa totalmente sem motivo, apenas para arrecadar mais dinheiro do povo. Então, ó, ele quer tirar isso. Então, é o que eu falei para vocês aqui, de você não ser aquela oposição por ser oposição. Vamos apoiar o que ele fizer de certo e vamos criticar o que ele fizer de errado, porque é o que pode se fazer, irmão. Não tem essa de... Dentro desse sistema podre, enquanto o povo não tomar o seu lugar de direito, vai ser sempre assim. Um ruim e um menos ruim. E o que fizeram foi colocar o menos ruim. Então vem aqui, ó. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, dia 28, por meio do Twitter, que pretende ampliar o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, para 10 anos. E ainda disse: parabenizo o governo do Rio de Janeiro por extinguir a vistoria anual de veículos. Outro sim, informo que faremos gestões no sentido de passar para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Hoje seu prazo é de 5 anos, escreveu Bolsonaro. Então, meus irmãos, aí também a gente também falou aqui dessa vistoria do veículo, que você só faz vistoria quando você transfere de uma cidade para outra, né? Transfere, vende o carro, aí você faz a vistoria quando é de uma cidade para outra. Se for na mesma cidade, se não me engano, você não faz. E é só nesse caso mesmo. Porque agora não, todo ano você, além de pagar todas as taxas, você tem que agendar. E se você tiver colocado, sei lá, um joguinho de roda, uma suspensãozinha diferente, o seu carro já vai ficar preso lá. Porque nem mandar no que é seu você pode. Você vê nos outros países, como os Estados Unidos, tu pode tunar teu carro, tu pode turbinar, tu pode fazer a porra toda, velho. Tu só não pode atrapalhar o trânsito. Tu rebaixou o carro, tu se enganchou lá, não tá conseguindo rodar, parou o trânsito, eles vêm e te multam. É assim nos Estados Unidos. Agora o Brasil só imita o que não presta. O Brasil só imita o que é ruim. Porque esses caras, na verdade, quem está assumindo só está pensando em si mesmo, no seu próprio bem. Qualquer presidente, eu disse que ia fazer um vídeo aqui detalhado, irmãos, sobre isso. E a gente pode emendar com esse aqui. O que é que um presidente tem que fazer? Bora, David, só bota defeito. Me diz aí quais seriam as medidas que um presidente deveria tomar. Enéas falou a maioria. Qual é a primeira medida que deveriam tomar?